Olá, vamos iniciar mais um Departamento Pessoal com Luciana. Hoje, nós vamos estar orientando como realizar através do CEFIP o fechamento do FGTS baseado na suspensão, ou seja, prorrogação do pagamento do FGTS das competências março, abril e maio, de acordo com a MP 927 de 2020. A MP 927/2020 dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço referente às competências março, que é paga em 7 de abril, abril, que é pago em 7 de maio, e maio, que é pago em 7 de junho. Para entendermos um pouquinho melhor sobre do que se trata, eu recortei aqui para vocês alguns textos, o texto, que se refere ao deferimento do recolhimento do FGTS, e para que vocês possam entender um pouquinho mais do que nós estamos falando. A MP 927/2020, ela trouxe então a suspensão do Fundo de Garantia, ou seja, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS para as competências de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho, respectivamente. Então, o parágrafo único fala que os empregadores, ou seja, os patrões, poderão fazer o uso dessa prerrogativa, independente do número de funcionário, do regime que ele trabalha, da natureza, até mesmo os empregadores domésticos podem fazer uso desse capítulo, que é a suspensão da exigibilidade do recolhimento. No seu artigo 20 da MP, ele fala que o recolhimento das competências de março, abril e maio poderá ser realizado de forma parcelada, sem a incidência de multas e dos encargos previstos no artigo 22 da Lei 8.086, de 1990. E o pagamento dessas obrigações referente a essas competências mencionadas acima poderá ser quitado em até 6 parcelas mensais, com vencimento no 7º dia de cada mês a partir de julho. Então, quer dizer, 7 de julho, e se for considerado 6 meses, 7 de julho até 7 de dezembro, observando também o disposto no caput do artigo 15 da Lei 8.006. E para usufruir dessa prerrogativa vista no caput, o empregador fica obrigado a declarar as informações até 20 de junho de 2020. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos entender quais seriam essas multas, então. O artigo 15 da Lei 8.036 fala que, para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em conta bancária vinculada à importância correspondente a 8% da remuneração paga no mês anterior a cada trabalhador, na remuneração às parcelas que tratam o artigo 457 e tal, que no caso são as informações sobre as remunerações. Também no artigo 22 da Lei 8.036, trata que o empregador que não realizar o depósito informado no artigo 15, que é o depósito dos 8% de cada funcionário, ele fala que será previsto por lei, que responderá por incidências de taxas, multas e tudo mais, tá? Continuando, então, as informações prestadas constituirão a declaração de reconhecimento dos créditos decorrentes da caracterização de confissão de débito, ou seja, embora você não pague, você tem que enviar a informação, a declaração de que existe um débito, que você deve, para que depois seja gerado o crédito de cobrança desses valores. E os valores não declarados nos termos do disposto nesse parágrafo serão considerados em atraso e obrigarão o pagamento integral da multa e encargos devidos nos termos do disposto, certo? Então, aí nós temos a questão do artigo 22, que é informando que você terá multas e outros encargos referente a esse valor, tá bom? Então, você não deve deixar de declarar. No artigo 21 da MP 927, informa que, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão prevista no artigo 19 da MP ficará resolvida e o empregador ficará obrigado, então, a cumprir.
Qual que é a suspensão prevista no artigo 19? É no artigo que a gente acabou de dizer ali, que fala que, hoje você pode suspender os recolhimentos de março, abril e maio, certo? Ao recolhimento dos valores correspondentes sem incidência de multa, devidos nos termos do disposto do artigo 22, ou seja, no artigo 22, que é o que eu acabei de ler para vocês no anterior, informa que caso a pessoa não pague, ela terá multa, ela terá encargos, né, sobre o valor que ele ficou devendo, certo? Caso não seja efetuado dentro do prazo estabelecido. Qual que é o prazo estabelecido? No caso, se você não informar, ou seja, declarar que deve até dia 20 de junho, a pessoa pode ter que pagar esses valores, tá? Então, e a gente tem que ficar bem atento aos prazos que é informado na MP. Ao depósito dos valores previstos no artigo 18 da Lei 8.036. Aí ele dá um parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, que é o de cima, as eventuais parcelas vincendas terão sua data de vencimento antecipada ao prazo de recolhimento previsto no artigo 18 da Lei 8.036. Tá, então vamos entender. Primeiro, o artigo 21, onde ele fala na hipótese da rescisão de contrato de trabalho, ele está dizendo que fica suspenso, está dizendo do artigo 19 da MP, que fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores referente à competência de março, abril, maio, como eu informei para vocês, com vencimento em abril, maio e junho, respectivamente. Então, quer dizer, na rescisão de contrato, esse artigo 19 não vale, porque quando ocorrer a dispensa a rescisão de contrato de trabalho, você deverá efetuar o pagamento de acordo com o que está previsto no artigo 18 da Lei número 8.036 de 1990. O que dispõe nessa lei, então? Nessa, ela fala que, ocorrendo rescisão de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador do FGTS os valores relativos ao depósito referente ao mês da rescisão e ao imediato anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo às cominações legais. Ou seja, aí nós temos outra redação. E na hipótese de despedida pelo empregador, sem justa causa, pagará este diretamente ao trabalhador a importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monitoreamente e acrescidos respectivamente dos juros, que isso a própria Caixa faz. Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este na conta vinculada do FGTS igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada na vigência do contrato de trabalho, atualizando e acrescido dos respectivos juros. Né? E quando ocorrer a despedida por culpa recíproca ou força maior, é reconhecido o percentual de 20%. A importância que trata este artigo deverão constar no recibo de quitação de contrato de trabalho. Ou seja, se numa rescisão é obrigatório a antecipar o pagamento dos FGTS e fazer o recolhimento desse valor, certo? Continuando, então, já que a gente sabe que no caso da rescisão, né, de acordo com o artigo 18, além dos 40%, caso a empresa esteja devendo, né, ele tem que pagar referente ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido sem prejuízo, certo? Então, para rescisões de trabalho, não pode ser parcelado, você vai ter que pagar no mesmo prazo que você tem para pagamento das rescisões, ou seja, 10 dias da data do desligamento. Continuando, então, no artigo 22, as parcelas que trata o artigo 20, caso inadimplícitas, ou seja, no artigo 20 as parcelas que referem-se ao pagamento, né, das alíquotas, que no caso pode ser pago a partir de julho, aí dia 7 de julho, de acordo até 7 de dezembro. Caso inadimplícitas, estarão sujeitas a multas e encargos nos termos dispostos no artigo 22, que é o que informa que caso você não recolha até o dia 7 de cada mês, você paga multa.
Fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos à contribuição do FGTS pelo prazo de 120 dias, contados à data da entrada em vigor desta medida, né? Então, caso você tenha aí os débitos, né, referente então a esses 3 meses, ele vai ficar suspenso, contado da data de entrada da MP em vigor. O inadimplemento das parcelas previstas no artigo 1º, né, exigirá o bloqueio no caso, exigirá o bloqueio do certificado de regularidade. Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data de entrada em vigor desta medida provisória serão prorrogados por 90 dias. Ou seja, se alguém estava com certificado para vencer nessas competências, março, abril e maio, ele estará sendo, né, foi prorrogado por 90 dias. Então, você vai ter até o início dos novos pagamentos, você vai estar com o seu certificado ainda será válido, tá? E o parcelamento do débito do FGTS em curso, que tenham parcelas a vencer nos meses de março, abril e maio, não impedirão a emissão dos certificados, ok? Então, vamos tentar entender como que será essa declaração. A declaração ao FGTS e à Previdência Social até o dia 7 de cada mês, por meio do CEFIP, deverá ser enviado com o uso da modalidade 1. O que é essa modalidade 1? É a modalidade de declaração ao FGTS e à Previdência, informando que você não realizou o recolhimento do FGTS devido ao mês de competência, configurando então uma confissão de débito para o Fundo de Garantia, tá bom? E isso, assim, quais são as modalidades que nós temos? Então, hoje em dia, nós temos a modalidade que mais utilizamos para FGTS, é a modalidade em branco, a modalidade em 1, que é a que eles pediram para que fosse realizado, que é a declaração ao FGTS e à Previdência, e a 9, que é a confirmação ou retificação de informações anteriores. Vamos entender um pouquinho como que se usa cada uma, né? Então, vamos supor, se eu tenho trabalhadores que eu já enviei eles antes, e aí eu posso utilizar a modalidade 9, ou seja, que eu já fiz recolhimento deles antes, eu utilizo a modalidade 9. Por quê? Porque a modalidade 9 é só para confirmar aquilo que já foi informado antes. Então, vamos supor, eu fiz o recolhimento dele, eu posso colocar então a modalidade 9, porque ele já esteve naquela mesma competência em algum tipo de envio. Então, aí eu posso informar ele no 9. Para o trabalhador que compõe novo recolhimento, ou seja, eu preciso recolher de um funcionário que acabou de sair da empresa. Então, eu tenho prazo de 10 dias e eu não posso obedecer, então, ao que estava lá na medida provisória, que é o parcelamento. Então, eu tenho que recolher ele agora. Então, aí nesse, eu vou utilizar a modalidade em branco, porque eu vou realizar o recolhimento do FGTS, a declaração para a Previdência, e ele deve ser utilizado, então, a modalidade em branco. Para o trabalhador sem recolhimento, não, eu não paguei nada para esse funcionário. Então, eu devo sempre permanecer na modalidade 1, tá bom? Assim também você, quando finaliza o processo, você tem como saber o quanto você ainda deve. Então, agora nós vamos mostrar o envio mensal, aquele envio que você deve fazer todo dia 7 ou até dia 20 de junho. Então, até dia 20 de junho, se você não demitiu ninguém, sua empresa continua da mesma forma, ou todo dia 7 você não vai recolher de ninguém, você vai fazer esse processo que eu vou explicar para vocês agora. Então, aqui no CEFIP, você está dentro do CEFIP, você gerou um arquivo direto da folha, né? Porque a maioria das empresas tem uma folha específica e gera esse arquivo dentro da folha, ou seja, você vai lá em impostos, Fundo de Garantia, gerar CEFIP, você vai gerar esse arquivinho e ele vai cair em algum lugar. Para mim poder pegar esse arquivo, eu entro dentro do CEFIP, no menu Arquivo, Importar Folha, eu vou abrir o arquivo que foi salvo lá pelo meu programa de folha, e o nome dele é sempre cefip.re. Ele vai me informar que o movimento atual está fechado, ou seja, se eu fiz alguma coisa antes, o movimento dele está fechado.
Então, todos os dados que estavam lá antes serão excluídos e eu vou confirmar para que o novo possa entrar. Então, ele fala que a validação do arquivo finalizado com sucesso para concluir o fechamento. Clique no botão executar. Ele me informa ali o quê? Que para me poder finalizar tudo, eu tenho que clicar em executar. Antes de eu executar, ele não está finalizado, ok? Caso, por exemplo, não, Luciana, eu não tenho arquivo de CFIP, eu vou lá e cadastro tudo aqui. Então, para essa pessoa que cadastra tudo aqui, você vai simplesmente clicar na aba movimento, código de recolhimento, no meu caso aqui é o 150, tem empresas que têm outros códigos de recolhimento. Então, essa pessoa vai pegar e vai clicar ali em cima, vai clicar no novo, aí ele vai colocar a nova competência que ele quer gerar e vai clicar no prazo e vai clicar para salvar, e aí já vem para esse novo, tá? Nesse caso, até fevereiro de 2020, nós estávamos recolhendo todos os meses. Então, a partir de agora, eu não quero mais recolher. Eu vou, então, utilizar a declaração ao FGTS. Como que eu faço para mudar? Eu posso clicar tanto aqui no menuzinho, neste ícone modalidades, como eu posso clicar sobre o recolhimento ao FGTS, botão direito, e aí também modalidades, tá? Clicando em qualquer uma dessas opções, você vai então verificar esta telinha. Nesta telinha, do seu lado esquerdo, você tem o recolhimento ao FGTS, que é onde as pessoas estão agora, e no meu lado direito terá a modalidade destino. Então, eu clico na setinha, escolho a modalidade destino que eu gostaria que utilizasse, venho em associar todos, que seria o primeiro ícone que fica no centro, entre os dois quadrados, e passo todo mundo para o lado da modalidade destino que eu desejo, e clico em salvar. Feito isso, ele vai falar que as alterações foram realizadas com sucesso, e eu então já visualizo aqui que a declaração ao FGTS, todos estão agora na modalidade 1, que é a declaração ao FGTS e a Previdência, ou seja, que eu estou informando que eu não irei pagar agora, mas eu estou declarando a minha dívida. Então, eu venho em simular, que fica do meu lado direito inferior, clico no simular. Feito isso, ele vai falar que o relatório de simulação de fechamento poderá ser impresso através do módulo Relatórios, Movimento, no menu principal, e os demais documentos poderão apenas ser visualizados. Ok, aí eu clico na aba Movimento. Então, para me verificar como eu estou somente declarando, eu só vou verificar no analítico de confissão se bate com o meu relatório final de folha, ou seja, se o valor total, né, da minha base de cálculo para o FGTS vai bater. Quando eu faço isso, do meu lado esquerdo aqui eu tenho um resumo de folha, onde fala que o FGTS, a base de cálculo para o meu FGTS é 10.751,45. Do meu lado direito eu tenho um relatório de confissão de dívida. Esse aqui é só um relatório analítico, ele não serve, ele ainda não foi enviado, ele só serve para consultar. E ele também me fala que nele está 10.751,45. Então eu vi, tá tudo certo? Ok, beleza. Então agora eu vou executar. Quando eu clico em executar, eu vejo então, ele me informa que essa é uma confissão de não recolhimento dos valores do FGTS e que na data que você informar ali, vai ser informado, né, que você confessa espontaneamente que deve, e a referida data será considerada para todas as declarações da empresa na modalidade 1. Beleza? Vou concluir, que é exatamente isso que eu quero. Ele fala que vai ser gerado um arquivo e você tem que preservar esse arquivo. Você tem que armazenar ele para caso seja necessário fazer qualquer retificação. E então, ele vai pedir para me salvar também esse arquivo que acabaram de me mostrar. Eu vou salvar, ele vai estar nesta pasta, ou seja, ele vai estar nos arquivos de programa x86, caixas arquivo, é nessa pasta que eu tenho que procurar. E a transmissão é obrigatória para impressão dos comprovantes e protocolos de confissão. Ou seja, além de eu estar salvando, executando lá no CFIP, eu tenho que enviar através do Conectividade Social, para que aí sim eu tenha um comprovante de que eu enviei para a Receita, ok? Feito isso, ele vai me informar que foi finalizado. Então, ele também fala que a declaração dos dados constantes na GFIP e CFIP referente ao FGTS
ou decorrente da dívida foram comunicados sim, e que se você, de acordo com o tempo, no tempo oportuno, não fizer o recolhimento, né, tem a consequência de ações judiciais futuramente. Mas nesse caso, como nós estamos baseados na MP, então, ok. E aqui, então, nos relatórios movimentos, eu vou imprimir todos os documentos que aparecerem para mim em alto relevo. Então, eu imprimo, salvo em PDF, porque numa fiscalização, eles pedem o arquivo digital e olham o arquivo físico, né? Hoje, a maioria das auditorias pedem também, mas geralmente no arquivo digital. Então, por isso eu salvo e faço a impressão, né? Infelizmente, né, hoje em dia tudo é digital, mas ao mesmo tempo a gente fica meio assim sem saber se imprime ou não, mas hoje nós imprimimos, tá? Você, feito isso, finalizou? Não, eu ainda tenho que fazer o envio. Sem o envio e o protocolo de envio, isso significa que eu não fiz a declaração, certo? Esse aqui é o ponto essencial. Então, você vem em www.caixa.gov.br, você clica sobre produtos, você vai então na conectividade social, ele vai abrir essa telinha para você, você vai clicar então acesso, o conectividade social ICP, você precisa ter um certificado para poder fazer o envio, então você vai selecionar o certificado que é do seu interesse, da empresa que você está fechando, você vai entrar então no conectividade social, do seu lado esquerdo, você tem aí nova mensagem, você vai clicar sobre ela, ele vai te trazer para selecionar o tipo de serviço. Então, eu quero o envio do arquivo CFIP e depois eu vou em continuar. Feito isso, ele vai me abrir essa tela, eu vou informar o município de arrecadação, vou colocar ele, logo em seguida eu vou em anexar o arquivo, ele vai me trazer então para esse CFIP, eu vou escolher ele, então vai estar salvo aonde? Lá, ó, no arquivos de programa, caixa, arquivos. Então, eu vou clicar sobre ele. Feito isso, ele vai me trazer o arquivo que eu quero. E eu vou aguardar ele pedir para salvar. Ele vai aparecer ali, eu vou salvar. Quando eu salvar, ele vai pedir acompanhe o processo. Quando a telinha estiver toda azul, ele vai te abrir abaixo. Clique aqui para salvar o seu protocolo. Quando você salvar o seu protocolo, você vai imprimir o protocolo, vai salvar ele em PDF e vai salvar o arquivo. O arquivo do protocolo vai para onde? Para o mesmo lugar que estava o outro. Quando não vai para o mesmo lugar, ele fica dentro da pastinha CFIP. Mas sempre fica ali dentro da pasta caixa, tá? Se você tiver o nome do arquivo que apareceu lá, é só você buscar por ele que ele aparece. Então, para eu visualizar esse arquivo, como que eu faço? Entra novamente no CFIP, relatórios, comprovante de protocolo, arquivo ICP, confissão ausência. Feito isso, eu vou procurar o arquivo que eu salvei, eu já defini o local onde que eu queria salvar ele, vou pedir para ele abrir, ele vai me aparecer aqui o nome da empresa e eu vou pedir para poder visualizar, visualizo ele, imprimo e gero em PDF. Se você verificar aqui, ele já não está mais como analítico. Nesse aí ele tem um selo de protocolo, a data e horário de envio, ele te informa abaixo os dados da empresa e o valor total que você deve, tá? Esse é o arquivo principal. O que vale é o protocolo de envio e esse documento. A partir desse documento, você então finalizou a sua confissão de dívida, ok? Eu espero ter ajudado. Quem gostou, dá um joinha. Gente, eu peço para vocês se inscreverem no canal. Eu ando meio um pouco demorando muito para postar vídeos, mas é em função do meu tempo, está muito corrido, não estou conseguindo. Até hoje vocês vão ouvirem os latidinhos no fundo, mas é porque se eu não estou tendo um horário muito bom para fazer os vídeos, então em função disso eu fiz o melhor que eu pude agora para demonstrar para vocês como fazer a declaração da dívida, tá bom? Futuramente eu vou postar para vocês como fazer no caso de um recolhimento, tá bom? Eu espero ter ajudado e gostaria muito que vocês dessem um like aí pra gente, para ajudar no canal, tá bom? Muito obrigada e até mais.